Enfim, eu tenho aqui comigo falando de escola e de por que eu não acredito em nada do que se observa hoje na escola. Eu tenho um livrinho que se chama Coisas de Menina ou Coisas de Menino. Eu estive num projeto recentemente de coordenação de biblioteca escolar e eu estava procurando alguns livrinhos para ler para a molecada. Tá? Eu acho que a Marina participou dessa conversa que eu fiz lá no YouTube. E aí eu estava escolhendo alguns livrinhos, alguns que fossem mais interessantes, tá? E não julgue o que eu vou falar, não julgue o que eu vou falar antes de ouvir o que eu vou falar. E se você discordar do que eu vou falar, olha, está aí aberto, por favor, fale também, tá? Então, eu vou ler um trechinho desse livro com você agora. O que você acha desse livro? Tá? Ouça, eu não vou ler na íntegra porque é uma questão de direitos autorais. Então, a primeira parte é sobre menina. O que é coisa de menina? Esse livro, as escolas públicas de um município aqui muito próximo, todas receberam vários exemplares dele. E não sai barato, viu? Esses livros não saem baratos, não. Meninas gostam de voar, elas pilotam aviões, dragões e até unicórnios, né? Legal, muito legal. Aí depois continua. Tem menina que adora arqueologia, estuda o passado e todas as criaturas e civilizações que habitam a Terra. Também gostei. Você gostou até aqui? Muito bom. É da Pri Ferrari. Meninas estão no esporte. Vou pular essa página, eu vou intercalando uma página com a outra para eu não ler o livro na íntegra, senão vou ter problemas com direitos autorais. Meninas são chefes, né? Em se tratando de chefe de cozinha, né? Acho que fazendo alusões aos programas novos. Meninas são chefes de cozinha, elas fazem pratos dos mais chiques aos mais divertidos. Interessante também, né? Interessante. Algumas meninas gostam de escalar montanhas e chegar no pico mais alto do mundo, onde dá até para tocar as nuvens. Beleza, e aí vai falando várias qualidades. Meninas que são médicas, né? Nessa época que a gente está. Menina que é astronauta. Meninas são criativas, elas desenham, inventam e amam histórias sobre sabres de luz, anéis mágicos e super-heróis. Meninas né, falando sobre as meninas musicistas. Algumas meninas são apaixonadas por mecânicas, elas consertam motos e viajam em busca da liberdade. Né? Muito legal. Até aqui eu não tenho qualquer crítica a fazer sobre o livro que não seja positiva. Né? Todas as críticas que eu faço até aqui são positivas, não sei vocês. Tá aí aberto. Tá? Meninas constroem cidades, arquitetam parques, eu estou pulando páginas, tá? Esboçam museus, projetam escolas, tijolo por tijolo, erguem casas. Meninas são corajosas, elas se arriscam diariamente para apagar incêndios e salvar vidas. Aí fala das meninas que dirigem vans escolares, meninas são fortes, etc. Né? Aí vem essa última página, tá? Essa última página aqui. As meninas são poderosas, ocupam cargos importantes, como de juízas, presidentas e até rainhas. Ora, a nossa gramática prevê que presidente pode designar mulher. Ah, tá bom, tá bom. Oi, Nilma, tudo bem? A nossa gramática prevê que a palavra presidente pode designar mulher ou homem e que a palavra presidenta está correta, designa mulher. Mas para mim aqui a escolha da palavra presidenta não teve vínculo com educação coisa nenhuma. A escolha da palavra presidenta. E esse livro foi para a escola pública, para o seu filho receber, o seu filho, ó... Inclusive ele não tem letras cursivas, letra corrida, letra de mão e não tem letra minúscula. Então ele é para aquele primeiro momento da alfabetização, para criança de 6 a 7 anos de idade. Esse é o público desse livro,
Tá ok? Deixa eu ver se tem mais específico aqui na capa. Não, mas é de 6 a 7 anos de idade, tá? Este livro já tem cunho político. Ou você discorda de mim? Para crianças de 6 a 7 anos de idade. Venha cá. Ideal não seria que a escola ensinasse a criança para que depois essa criança, quando jovem, quando adulta, faça sua decisão política? Ou eu já estou deixando lá no momento, segundo a psicologia, um momento mais subjetivo, né? O início da educação, o início do entender o mundo, eu já estou pondo na cabeça da criança o que é certo e o que é errado em termos políticos. Eu estou mexendo no âmago da estrutura da criança para que essa criança seja minha marionete no futuro com uma palavrinha. O poder da linguagem no pensamento humano. O poder da linguagem. Boa noite, Sandra Maria. Não tinha live, Nilma. É que assim, deu na louca e eu liguei aqui. Agora vamos pular para as coisas de menino, porque aqui o livro fala o que é coisa de menina e o que é coisa de menino. Agora vamos pular. O que é coisa de menino? É a segunda parte do livro. Né? Gente, fica aí junto com a gente, inclusive chama a galera, não pula fora não. Se você discordar, puxa, o contra-argumento é o que vai enriquecer nossa conversa. Se você discordar, discorde, digita aí, mete bronca, por favor, tá? Ó, meninos sabem cuidar. Cuidar é quando fazemos o nosso melhor pelos outros. A gente cuida quando dá água e luz para quando empresta um casaco para um amigo e protege do frio, quando se preocupa com o cachorro de rua e dá algo para ele comer. Olha que legal, tudo a ver. Meninos podem ser bons amigos. Amizade é ficar feliz em dividir chocolate no recreio. É verdade, concordo, né? Aí vem aqui, mais coisas sobre menino. Tem menino que gosta de correr. Correr é quando andamos tão rápido que nossos pés quase não tocam o chão. Bom, pela linguagem do livro, já não preciso reafirmar que esse livro... Obrigado pessoal que está dando like, isso ajuda também. Like e comentários ajudam a chegar para mais gente, mesmo que não seja agora ao vivo, mas depois, tá bom? Tem meninos que gostam de correr, pode dar like repetido aí, eu agradeço, comentário repetido, porque aí chega para mais gente. Correr é quando andamos tão rápido que nossos pés quase não tocam no chão. A linguagem já prova que a coisa é para criança de primeiro início escolar mesmo, primeiro contato com a escola. A gente corre o tempo todo para brincar de pega-pega, para dar um abraço em quem gostamos ou para sentir o vento batendo no rosto. Beleza, mas voltando aqui à página dos meninos que são bons amigos. Se alguém discordar, por favor, gente, mete o dedo aí, mete bronca, fala, tá? Mete uma cara de bravo aí, beleza? É assim, ó. Meninos são bons amigos. Amizade é ficar feliz em dividir o chocolate no recreio. Amigos gostam de fazer muitas coisas juntos. Amigos, estamos na parte dos meninos, tá? Dos meninos de 6 ou 7 anos de idade, tá? Eu escolhi esse livro para ver se era bom para eu ler para as crianças quando eu estava nesse projeto. Amigos gostam de fazer muitas coisas juntos, como assistir a filmes, fazer lição de casa, jogar bola, brincar de boneca, dar risada nos dias bons e apoio nos dias não tão bons assim. Amigos gostam de assistir filme, fazer lição de casa, jogar bola, brincar de boneca. Estamos na parte dos meninos. É errado que menino se junte com outro menino para brincar de boneca? Não. Mas isso representa o costume da nossa geração? Isso representa já o nosso costume, majoritariamente dizendo. Estou falando da maioria, não estou falando da minoria. Tá? Porque aqui está falando amigos se juntam para assistir filme, concordo, né?
Fazer lição de casa, concordo, né? Jogar bola, concordo. Brincar de boneca. Aqui eu estou representando o que o menino de hoje é ou estou querendo moldar o que o menino de amanhã será? Né? Então, você vê lá comerciais como o do Itaú que veiculou no ano passado, né? Leia sempre para uma criança. As livrarias estão fechando, não se compra mais livro no Brasil. Inclusive as pessoas se sentem ofendidas quando se fala de preço de livro. Quando se fala que o próximo lançamento em termos de celular vai ser R$6.000, as pessoas parcelam em 800 vezes e compram. Agora, quando se fala de preço de livro no Brasil, as pessoas se sentem ofendidas, enquanto na Coreia do Sul estão fazendo uma campanha para que as pessoas não gastem desembestadamente com educação, porque as pessoas estão estourando o seu orçamento familiar investindo em educação. Então, no Brasil tem se feito uma contrapropaganda contra gastar com educação. No Brasil tem se ensinado que educação é para ser puramente de graça. Na escola do seu filho, não pergunta, não existe um levantamento para ver quais as crianças, na escola do seu filho eu me refiro à escola pública, não existe um levantamento para ver quais as crianças que têm necessidade do material gratuito e quais as crianças que não têm necessidade. Não, todos, incluindo os ricos, todos os matriculados em escola pública receberão tudo de graça no Brasil. De livro a tênis para pôr no pé, a meia para pôr dentro do tênis em várias redes. Tá? Então ensina-se no Brasil que a responsabilidade da educação do seu filho, até a meia que ele vai pôr dentro do tênis que ele já está ganhando. A responsabilidade de tudo que envolve escola é do Estado e não é sua, pai e mãe. Aí você fica todo contente, puxa, nem tem mais aquela época de material, de comprar material, a escola dá tudo, ótimo. Alguma coisa de graça? Tá? Se eu dou tudo, pensa no traficante, vamos pensar, vamos lá pro pesado mesmo, tá? O traficante, o que ele faz com o usuário novo? Ele dá droga. Depois que o usuário já é viciado, aí a droga sai cara. E quem manda na forma de pagar é ele. Tá? O Estado, ele oferece tudo, ele acostumou, a nossa geração é acostumada a não buscar, a nossa geração é acostumada a ganhar. Eu tenho que ganhar, É direito, nada é dever. Né? Tudo está no colo do Estado. Quando eu falo Estado, é município, estados e União. Estado é o poder público como um todo, a gente chama de Estado para alguns que eventualmente não saibam. Então, o poder público como um todo pegou e fez isso com a educação aqui, ó. Daqui que ela é minha, né? Então, quando meu filho recebe até o tênis, a camiseta, o short que ele vai usar na educação física, quando ele recebe o livro que ele vai ler, ele vai ter que ler o livro que o Estado determinou que ele vai ler, porque não existe cultura de comprar livro, as livrarias falem todos os dias no Brasil. Eu estou aqui eu estou a 35 minutos de centro de carro da Avenida Paulista, 35, 40 minutos de carro da Avenida Paulista, tá? Eu estou aqui no eixo da maior metrópole, não estou dentro da cidade de São Paulo, eu estou a 3 quilômetros da divisa da cidade de São Paulo, uma cidade simples, humilde, eu sempre falo isso, chamada Ferraz de Vasconcelos, tá? Mas eu estou muito, muito perto do eixo da riqueza da América Latina. Gente, para eu chegar numa livraria daqui de casa, eu vou gastar meia hora de carro. Não tem livraria mais. Não sei aí no seu estado, na sua região.
E quando tem, eles estão, dá dó dos vendedores, estão lá comendo mosca, não tem cliente de livraria. Não tem cultura de compre livro, tem cultura de espere. Tem um município aqui vizinho meu que recebeu 190 mil livros. 190. Eu não vou falar o nome do município porque, como eu falei, o meu carrinho não é blindado, tá? E eu tenho que trafegar por dentro desse município, não vale a pena eu ficar me expondo. Tá? Mas agora, dentro da pandemia, vai ter alguém trocando livro. Olha, pega esse livro aqui, vai ter alguém frequentando biblioteca esse resto de ano? Vai ter alguém frequentando biblioteca esse resto de ano? Mas tem município, tem um município, eu estou falando de um, fora os outros que estão indo na mesma saga, tá? No mesmo embalo, tá? Que recebeu 190 mil livrinhos desse aqui para ficar guardado lá pegando pó até o ano que vem. Por quê? Porque esse ano nós estamos em decreto de emergência. Você compra sem licitação. Você pode pegar um livrinho desse aqui, deixa eu ver um mais fino ainda e menorzinho ainda, com papel mais delicado ainda. Você pode comprar um livrinho desse aqui por R$50, por exemplo, e comprar 5.000 unidades desse livro e entregar para o seu município e escolher 2.000 temas desse aqui e comprar 50.000 unidades a R$50 e pulverizar pelas escolas do seu município. Você não precisa prestar contas, porque nós estamos dentro de um estado de emergência. As licitações estão dispensadas. As escolas estão recebendo muito mais livro do que os hospitais estão recebendo medicação. Tá? A situação que a gente está vivendo, ela mata, mas ninguém está preocupado com a sua vida não, papo furado. Eles estão aproveitando para superfaturar, simples assim, tá? Temos que valorizar a Covid. A Covid mata, ceifa milhões de vidas, ceifa. Centenas de milhares de vidas até agora, né, pelo mundo. Ceifa sim. Mas a Covid é a minha desculpa para eu superfaturar. E a educação? Dane-se. Né? E os livros? O conteúdo que está aqui dentro é importante, porque a próxima geração tem que estar aqui na minha mão. Eles têm que... É a lei do comércio que eu falei, né? O cliente sempre tem razão, o aluno sempre tem razão. E o meu aluno que está na puberdade, em que ele pensa o tempo inteiro? Em sexo, em prazer, em descobrir o corpo. E sobre o que o meu livro deve falar para daqui 5, 10 anos esse aluno dar razão a tudo que eu quiser. Eu, no caso, o poder público, o Estado. Eu tenho que falar das coisas que ele quer, eu não tenho que falar das coisas que ele precisa aprender. Então é simples. É desse jeito que funciona. Você pega aqui, por exemplo, os PCNs, tá? Isso eu vou falar na terça-feira, mas só para dar uma prévia aqui. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, ou seja, aquilo que deve ser... Exato, não enxerga quem não quer, Marina, né? Esse de graça, de graça. Eu quero é meu dinheiro, para comprar o que eu quiser. Eu não quero que recolham o imposto dos outros para me dar as coisas, não. Porque eu escolho aquilo que o meu filho, por exemplo, vai aprender. Eu não tenho filhos, né? Mas eu escolho aquilo que meu filho vai aprender, que a próxima geração vai aprender com o meu dinheiro. Né? Afinal de contas, diz a Lei de Diretrizes e Bases que a educação é responsabilidade do Estado e da família. Mas na prática, a família está isenta disso. É só o Estado que está querendo tomar conta, porque ele toma conta do que o seu filho vai pensar. E ele já manda no que a próxima geração vai ser, no que a próxima geração vai consumir, no que a próxima geração vai pensar, e ele eterniza um modelo que nós estamos tendo, que pelo menos no Brasil é maravilhoso, né?
Já tivemos aí alguns programas que foram apagados com o tempo, né? Como, por exemplo, um programa chamado Fome Zero. Quando é no Brasil que já houve um dia em que o brasileiro não passou fome? Ou o Brasil vem há anos e anos, décadas e décadas, morrendo em média 15 brasileiros por dia de fome e continua assim. Não estou falando nem de esquerda nem de direita. Então, melhor foi você pegar o programa Fome Zero e fazê-lo esquecido, porque o Fome Zero nunca existiu. Não é isso? Então, muitas coisas nunca existiram, né? E aí, através da educação, você vai falando, você vai alimentando a ilusão que nunca chega, e não vai chegar mesmo. Daqui a 3.500 anos, quem sabe se a próxima geração continuar engolindo isso aqui. Ah, mas eu gosto, eu acho legal pra caramba o que certos, os revolucionários, o que certo pessoal de esquerda fala, porque eu acho muito legal o movimento LGBT. Não faz mal se você é do movimento LGBT. Você não precisa da política para ser do movimento LGBT. Tá? Não importa o que o presidente diga, a Constituição ainda não foi mexida, os seus direitos estão iguaizinhos. Você fica ofendidinho com o que passa na televisão? Os seus direitos não mudaram. Não esteja na mão de um grupo, não entre num caixote que querem te colocar. Ou você é de esquerda ou você não pode ser LGBT, você pode ser. Ou você é de esquerda ou você não pode ser negro. Você pode ser negro e lutar pela causa negra, sem ser de esquerda e sem ser de direita. O que tem de sentido na esquerda, você apoia. Quando falta sentido na esquerda, você não apoia. O que tem de sentido na direita, você apoia. Quando falta lógica na direita, você não apoia. Tem autonomia no seu pensamento, pelo amor de Deus. Não importa a sua causa. Não importa o que você deseja para o seu corpo. Eu não estou querendo fazer eu estou querendo fazer o contrário do que andam fazendo por aí, apesar da minha dimensão pequenininha ainda. Mas eu sou professor. Quando eu não faço isso na câmera, eu faço isso na sala de aula, tá? Mas eu estou querendo fazer o contrário do que fazem. O que fazem é querer dogmatizar você e mandar no que você pensa. Eu estou propondo o contrário. Não aceite que mandem. Eu estou sugerindo a você que você inverta a discussão. Eu estou sugerindo a você que você vire o jogo daquilo que só estão ludibriando. Estão falando do desejo ouvir, mas que a prática não acontece. Ninguém está lutando por você. Essa é a verdade. Aí vamos já fechando um pouco hoje, porque eu não quero me delongar no domingo à noite, deve ter gente querendo ir descansar e tal. Mas aqui, ó, são os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, ou seja, aquilo que deveria ser ensinado, que deve ser ensinado para o seu filho, para a sua filha, para você jovem em língua portuguesa, tá? Aí vem aqui, dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Aí estão aqui as áreas. Área de língua portuguesa, de matemáticas, ciências naturais. Esses ciências naturais eu já tenho muito problema com essa expressão. Como assim naturais? Né? Por que não as ciências de forma mais ampla, mas ciências naturais? Né? Então aqui eu já penso aí em várias organizações não governamentais que ganham horrores do mundo inteiro, né? Como o Greenpeace, que o Greenpeace parece assim, puxa, é a bandeira da ecologia. O Greenpeace é aquilo que há de melhor no mundo em termos ecológicos. O que você já ouviu falar de favorável que o Greenpeace tenha feito para a humanidade? Diga para mim. E o Greenpeace ganha horrores do seu imposto e do imposto do mundo inteiro, de bilhões de pessoas. Né? Então é interessante colocar ciências, antes era só ciências, agora é ciências naturais. Então, essa palavra natureza já vincula, daí nós estamos falando de linguística e daí nós estamos falando de programação neurolinguística, que eu vou querer conversar com vocês a respeito também de vez em quando. Tá? E quem discorda de mim,
por favor, discorde. Aí, ó, comente, tá? Os comentários estão abertos. Quem sabe eu também concordo com o outro lado de pensamento, tá? Autonomia, protagonismo, lucidez e equilíbrio, exatamente, é a nossa proposta. Área de história, área de geografia, etc e tal, área de língua estrangeira, beleza. Aí vem aqui, dentro dessas áreas aqui, os propósitos das áreas: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural. Vem cá, ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural. Tá, o que qualquer um desses temas tem a ver com língua portuguesa? Eu aprendo a língua portuguesa, a partir daí eu vou, depois de ser um bom dominador da língua, eu vou decidir o que é cultura para mim, para minha família. Eu tenho que aprender o respeito da pluralidade, é óbvio, mas o que língua portuguesa diretamente tem a ver com saúde, com ética, com orientação sexual. Tá? Veja, estão colocando na escola a função que não é da escola. Isso é claro, isso não enxerga quem não quer enxergar. Tá? Talvez quando você não enxerga é porque você já tá, desculpa dizer, você já foi levado para esse caminho aqui. E você não percebe que se você discordar disso, você não perde nenhum direito seu, sexual, de nada, de nada, de nada. O governo não manda em nada, tá? A Constituição continua aí intacta. Ela te dá direito de fazer tudo o que você quiser da sua vida. Você tem autonomia. Você não precisa legislação sobre nada, né? Beleza. Aí a gente vai pular lá para o que me importa, língua portuguesa. Porque quando eu peguei isso aqui, que é de 2000 e não mexeram até hoje em nada aqui, fazem segunda, terceira edição e na prática não mexem em coisa nenhuma. Aí eu falei, eu quero saber dos conteúdos, o que eu vou ensinar para o meu aluno, né? Todo inocente pensando que ia ter conteúdo aqui dentro. Aí fiquei lendo um monte de blá 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 político que tem aqui ao longo de tudo isso. E aqui eu tô falando de 2000, tá? Não tô falando né? Tem gente que vai estar falando, ele tá falando de política imediata. Tem gente que é imediatista e entra e com 2 minutos de conversa já julga o todo, né? Não é o nosso caso aqui. Mas eu falei, enfim, aqui eu era recém-formado, eu pensei, 2000 eu não era nem formado, me formei em 2001. Eu pensei, opa, que beleza. Vamos para essa palavra aqui, ó, que é o que me interessa. Eu quero saber o que eu vou ensinar, né, ó. Calma aí, deixa eu fixar foco aqui, ó, essa palavra aqui, ó. Conteúdos. Opa, aí sim. Aí vai ter como, né? Agora sim, o que eu quero saber é o que eu vou ensinar para o meu aluno. Professor jovem que era. Tal. Conteúdos gerais do ciclo. Valores, normas e atitudes. Primeira coisa, palavras generalizantes já me irritam. É tudo que a gente vem vendo para quem aí é professor, especialmente do Brasil, talvez a Luzia se ainda estiver com a gente, né? Não tá diferente, o mundo inteiro tá assim. Palavras generalizantes, valores. Gente, aqui parâmetros curriculares de língua portuguesa, valores econômicos, valores morais, valores familiares, valores o quê? Valores é muito generalizante para estar dentro de um PCN de língua portuguesa. Valores sabe o que palavras generalizantes dizem? Dizem nada. Linguagem acadêmica é um monte de blá 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 para dizer nada. Tá? Eu já tive projeto meu não aceito porque o professor falou assim, você foi muito objetivo, ou seja, tem que ter blá blá blá, né? Porque é mais fácil do pessoal perceber que você criou um baita de um projeto, de que você pegou verba do Estado ou da universidade pública ou da iniciativa privada, para quê? Para um monte de nada, né? Estão aí com um ódio raivoso de que está se tirando dinheiro da universidade pública brasileira. O que a universidade brasileira produz? Existe algum risco mínimo do mínimo,
de que a vacina para a Covid saia do Brasil? O que é que a gente vem produzindo, afinal de contas? Melhor que se tire dinheiro de produções inúteis. A gente só produz um monte de blá blá blá. Qual é o cientista que produz coisa útil no Brasil hoje? Tem brasileiros capazes? Tem. Apresente alguma proposta capaz em sua universidade e será rejeitada. Apresente alguma proposta na sua universidade que não tem ideologia política e será rejeitada. De repente, a fórmula para a Covid está na cabeça de um brasileiro, mas não vai acontecer financiada por dinheiro brasileiro. Portanto, o nosso dinheiro para a universidade aqui vai para o ralo. É simples assim, né? Simples assim. E quem discordar, por favor, pesquise alguma forma aí, pesquise alguma coisa na internet e discorde de mim e eu peço desculpas pelo que eu estou dizendo. E eu vou aqui para os conteúdos que eu queria saber. O que eu vou ensinar para o meu aluno? Deixa eu ler aqui. Interesse, o que ensinar para o aluno de 6º a 9º ano, tá? O que ensinar para o aluno em língua portuguesa. Interesse por ouvir e manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões. Alguém aí nos comentários pode me dizer o que quiseram propor com isso? Então, a primeira parte da matéria, aqui eu fui para a matéria. O que ensinar? Interesse por ouvir e manifestar sentimentos. É isso que se ensina em língua portuguesa? Bom, item 1, item 2. Aí eu não encontrei matéria no primeiro item, então vamos para o segundo. Preocupação. A segunda matéria que eu devo ensinar para o meu aluno, porque aqui está em conteúdos, tá? O segundo conteúdo que eu devo ensinar para o meu aluno. Preocupação com a comunicação nos intercâmbios. Fazer-se entender e procurar entender. Bom, fazer-se entender e procurar entender, quando a criança nasce chorando, ela já está se fazendo entender, tá? Quando a criança chora porque quer o peito da mãe, ela já está se fazendo entender. Quando a criança chega no 6º ano, ela já sabe muito bem se fazer entender. Isso não é matéria para ser colocado aqui, não. Não é matéria para ser colocado aqui. Tá? Isso é muito vago. Segurança na defesa de argumentos próprios e flexibilidade para modificá-los quando for o caso. Segurança na defesa de argumentos, aí sim. Só que como se adquire segurança na defesa de argumentos? Sabendo escrever direito. Senão não tem defesa de argumento nenhum para quem não foi alfabetizado. E com esse tipo de parâmetro curricular nacional tá difícil, né? Então, segurança na defesa de argumento próprio e flexibilidade para modificá-los quando for o caso. Modificá-los quando for o caso. Fiquei pensando aqui, né? Continuando os conteúdos propostos para as crianças do 6º ao 9º ano. Respeito diante de colocações de outras pessoas no que se refere tanto às ideias quanto ao modo de fazer. Respeito. A escola tem que ensinar respeito. Mas a educação, tá? Segundo ainda a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é compartilhada entre o Estado e a família. E a parte da família de ensinar o respeito? Parece que tiraram, né? E respeito está aqui nos conteúdos de língua portuguesa. Valorização da cooperação como forma de dar qualidade aos intercâmbios comunicativos. Veja que tudo são expressões muito amplas, tá? Não é como na época substantivos, verbos, adjetivos, textos, interpretar textos, escrever textos. Era isso que eu esperava quando eu entrei na educação 20 anos atrás e hoje estou ainda revoltado. Dá para entender por que eu ainda estou revoltado?
né? Valorização da leitura como fonte de fruição estética e entretenimento. Valorização da leitura, não. Valorização da leitura daquilo que é bom. Agora, a valorização dessa leitura aqui, tem valor nessa leitura aqui, né? Meninos se juntam para brincar de bonequinha. Vamos pensar no que eu quero que meu filho aprenda. Os meninos podem se juntar para brincar de boneca, sim, mas isso é a representação de um futuro, não é a representação da maioria da atual sociedade. E ali não é para ensinar o que o menino deve fazer. Ali é uma leitura de entretenimento. Se é uma leitura de entretenimento, então essa leitura não deve ser doutrinária. Tá? Valorização da leitura, está aqui na lei. Aí não tem mais... Estão falindo as livrarias porque não se ensina a cultura de compra de livro no Brasil. Então vamos pegar um livrinho lá na biblioteca da escola. Só tem temas como esse. Então quando eu ensino aqui a importância de valorizar a leitura, qualquer leitura, e na escola só tem esse tipo de leitura, o que acontece? Eu estou ensinando que a criança vai ter que aprender aquilo que o Estado está ensinando, e hoje nós já temos pelo menos umas 2 gerações que são fruto do que o Estado queria, né? Não estou falando como um todo, mas estou falando como maioria, estou falando de maneira majoritária. Portanto, é por isso que eu disse, a educação está falhando? Não. A educação está perfeita para aquilo que ela pretende. A educação com letra minúscula é aquilo que você oferece para o seu filho aí na sua casa. Agora, a instituição educação, educação com letra maiúscula, não tem a intenção de ensinar. Para de sonhar que a educação tem a intenção de ensinar seu filho. Ela tem a intenção de dogmatizar seu filho, de decidir o que seu filho vai pensar, de decidir em quem seu filho vai votar, de decidir o que o seu filho vai ser no futuro, até em termos de orientação sexual. Tá? Essa é a educação que temos e essa é a educação que já faz uma geração, já faz quase 2 gerações. Então a educação, para a função que ela pretende, ela está tendo sucesso. Não é à toa que o Ministério da Educação tem 50% de todos os funcionários que a esplanada dos ministérios tem. Ué, se a educação é tão desimportante, se a educação está esquecida, por que 50% de Brasília está dentro do Ministério da Educação? A educação finge-se estar esquecida, tá? Todo mundo pensa, nossa, a educação está esquecida. Tá nada, ela está maquiada de esquecida, trabalhando em cima daquilo que ela realmente pretende que seu filho aprenda. Exigências de qualidade, etc, etc. Uma coisa que gêneros, hoje em dia tem que se aprender gêneros, contos de fada, poemas, canções, quadrilhas, parlendas, trava-línguas, piadas, saudações, entrevistas, debates, notícias, anúncios, etc. Gênero textual. Olha, aqui eu acho que isso eu vou deixar para terça, mas eu vou dar uma prévia hoje. Gênero terça às 9 da noite, mas eu vou dar uma prévia hoje. Gênero textual foi essa matéria gênero textual que estão cobrando, você que está ajudando aí seu filho nas lições aí da quarentena, vocês estão tendo em língua portuguesa que vê muita coisa de gênero textual, tá? Gênero textual, na minha opinião, foi uma matériazinha que colocaram para enganar a molecada, para enganar os universitários, porque hoje em dia em curso de pedagogia, em curso de letras, tem que aprender gênero textual. Sabe o que é gênero textual? Por exemplo, isso aqui, nem precisa ler, isso é uma poesia. Eu não tenho aqui na minha frente. Ah, tá, pronto, eu tenho outro aqui.
Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones. Que gênero textual é esse? É uma música. Se eu pegar um livro de receitas, que gênero textual é esse? É receita. Se eu pegar um manual de instruções porque eu comprei um celular novo, que gênero textual é esse? Manual de instruções. Tá? Então, francamente para mim, tirando pequenos detalhes, tem uns pequenos detalhes importantes no estudo do gênero textual. Mas o gênero textual é uma matéria para afrontar a inteligência das pessoas que o estudam. Basta que eu pegue o texto e eu já sei se isso é uma receita, se isso é uma bula de remédio, se isso é um poema. Basta pegar, eu já sei que gênero é. Ora, se eu fui alfabetizado lá nas primeiras letras, o gênero textual já vai ser uma coisa óbvia para mim. Antes não se ensinava gênero textual. Antes se ensinava tipo textual, tipologia textual. E eram só 3: texto descritivo, narrativo e dissertativo. Aqui sim eu aprendo texto, tá? Principalmente no dissertativo. No narrativo é muito importante para as crianças do Fundamental 1, né? Entender o que são personagens, entender o que é enredo, entender os tempos verbais para entender a narração como um todo, é muito importante, tá? Agora, se aquele textozinho ali ele é um poeminha, ou se ele é uma parlenda, isso não é importante. É importante que é uma narrativa, que tem personagem, tem ação, é uma narrativa. Dissertação, exposição do pensamento. Tá? Exposição do pensamento. Aí você tem dissertação descritiva, dissertação argumentativa. Se você aprende dissertação, descrição e narração, você está aprendendo a escrever e interpretar. Agora, se você aprende que bula é de remédio, se você aprende que receita é de bolo, né, os gêneros textuais são basicamente isso. Você não está aprendendo nada. Né? Então, gênero textual foi uma matéria recente, tem no máximo uns 10 anos, que veio para ludibriar o povo, para fazer o povo pensar que está aprendendo, mas na verdade eles estão vendo o óbvio. Tipo assim, coloca uma coisa amarela, uma azul e uma vermelha na sua frente e pergunta: o que é vermelho? Você vai saber apontar. Gênero textual é a mesma coisa. Tá? Tipologia textual narrativa. E tiraram o foco. Hoje em dia ninguém fala mais de tipos textuais. Narrativa, descrição, dissertação. Aí tem que ter estudo profundo para entender e principalmente para produzir. Agora, gênero textual é a mesma coisa de perguntar a alguém que não seja daltônico quais são as cores que estão na frente dessa pessoa. Gênero textual é o óbvio do texto, não ensina nada e passa-se muito tempo dentro de gênero textual. Deixa eu ver a fala aqui da minha amiga Marina. Muito blá 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 e pouco conteúdo. Minha filha no 9º ano já lia Dom um casmurro, não porque a escola exigiu, mas porque ela quis, isso mesmo, né? Opa, chegou minha amiga Cris também, um abraço. Enfim, chegou quando eu já estou perto de me despedir, mas terça-feira às 9 da noite, a aula vai ser só na quinta às 8, mas terça-feira às 9 da noite eu vou falar um pouco mais sobre isso, inclusive falar sobre o outro extremo, porque numa escola particular, você tem muita matéria, trabalhei muitos anos em escola particular, com adultos, mas também em métodos como esses que a gente tem, etapa, objetivo, etc. e tal, com adolescentes. E o que acontece? Você tem adolescentes pré-adolescentes de 12, 13 anos de idade com os olhos fundos aqui, tá? De tanto conteúdo, preocupado com o dia da prova. No dia seguinte à prova, ele rasga aquilo e nunca mais quer ver aquilo na frente dele. Ele passa a ter raiva da matéria, né?
É um outro extremo, não estou falando que é em todos os métodos, não, tá? Mas é um outro extremo de querer que seu filho aprenda a exceção da exceção da exceção. Por quê? Porque ele vai passar no vestibular, ou ele vai ter uma nota muito boa no Enem, e a escola vai colocar o nome dele num outdoor para vender mais matrícula, né? Então, seu filho não é um robozinho que tem que aprender tudo de uma vez, que não tem o direito de dormir nem de brincar. É um outro extremo que também não funciona. Agora, o extremo de não ter que fazer nada, não sei dizer qual é o pior. Boa noite, Cris. Não sei dizer qual é o pior. Não sei dizer qual é o pior. Enfim, só sei dizer que a nossa educação está dando certo. Está dando certo, né? Para quem acha que a nossa educação está dando errado, está redondamente enganado. Ela está dando errado para o professor, para o pai e para o jovem. Mas para aqueles que a idealizam e para aqueles que tomam conta de seu conteúdo, ela está dando muito certo, né? É isso que eles desejam. O que eles desejam está acontecendo, sim, com esta geração, né? Pessoal, obrigado. E é sempre metendo bronca, né? Mas são broncas necessárias. Batemos um papo legal hoje, já vai dar 11 da noite. Alguns de vocês vão acordar cedo amanhã, ficaram comigo por todo esse tempo. Muito obrigado. Terça-feira eu vou passar às 9 da noite. Relembrando, tá? Só para fechar aí, relembrando. Terça-feira eu vou passar às 9 da noite para a gente bater mais um papo sobre esse tema, tá? Sobre esse tema. Quiserem convidar a galera, convidem a galera, quem pensa a favor e quem pensa contra. Os comentários vão estar abertos aí, às 9 da noite, não às 8, às 9 da noite na terça. E as nossas aulas esse mês vão ser somente nas quintas-feiras. Somente nas quintas. 2 quintas-feiras agora, a próxima quinta, dia 3 e quinta, dia 10, aqui no Face. E na quinta-feira, dia 17, se tudo der certo, a gente vai passar isso para a plataforma YouTube, e aí vai ter novamente uma certificação de quem participar em toda a proposta. Vai ter novamente, haverá certificado a partir do dia 17 lá no YouTube. Mas na quinta que vem, normal, todos estão convidadíssimos a participar com a gente. Chamem outros, vamos fazer nossa turma crescer. É de pouquinho, não faz mal que sejamos poucos, mas cada um tem que fazer aquilo que pode, não é isso? Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Colombianos, prazer reencontrá-lo. Para Eni, tá aí com a gente, Eni. Para Regina Edward, muito legal, muito legal. Muito boa noite, Patrícia. Oi, Pati Cardoso, saudade de você. Legal, então na terça-feira às 9 da noite eu tô por aqui. Lembrando que o meu Insta, @professor Jaci Souza, vira e mexe eu abro umas lives lá também. Live da insônia, toco um violão para quem para os tímpanos que suportarem de vez em quando, de noite, tá? @professor Jaci Souza com Z, tá? E aqui na nossa comunidade eu continuo postando dicas. Por excesso de trabalho deixei de postar alguns dias nessa semana, mas farei o possível para não pular nenhum dia. Dicas diárias, tá? Dicas em formas de texto somente, dicas diárias. Então chamem mais gente aí para se inscrever aqui e também no Insta, tá? Coloque aí para ver primeiro, vai lá no notificações, nos 3 pontinhos para ver. Oi Nilce, boa noite. Lissandra, boa noite, obrigado Lissandra. Então coloquem para ver o Facebook. Em geral o Facebook distribui só para 15% dos seguidores, tá? E na terça às 9 estou aqui para a gente bater um papo às 21 horas, e na quinta normal, como já há
quase 2 meses estamos, temos a nossa aula e o tema vai ser vírgula na quinta às 20 horas. Boa noite, boa semana também, boa semana a todos e força aí que a semana tá vindo. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado por terem ficado comigo. Abraço.